Saúdo-vos com a santa paz de Deus, aqui é Asher Nascimento e sejam bem-vindos a mais um estudo do canal CCB Estudos. A paz de Deus, seja bem-vindo ao grupo CCB Estudos. Eu sou Asher Nascimento, servo do Deus Altíssimo, pesquisador bíblico, e vamos iniciar o nosso estudo de hoje em nome do Senhor Jesus. Então, o nosso tema de estudo de hoje é: as leis de Deus existiam antes do Monte Sinai? Existe uma falta de conhecimento sobre este assunto que leva muitos a entender de que a lei de Deus foi criada após a libertação dos hebreus do Egito e por isso ela é vedada apenas ao povo de Israel. Um conhecedor mediano das Escrituras sabe muito bem de que antes da entrega da forma escrita a Moisés no Monte Sinai, o povo já era submetido à lei de Deus. Na lei de Deus existem, por exemplo, mandamentos que proíbem a idolatria, proíbem o adultério, o assassinato, o roubo, proíbem desonrar pai e mãe. Será mesmo que todos esses preceitos morais e outros não existiam antes da libertação do Egito e antes de serem entregues a Moisés no Monte Sinai? Mesmo não constando em Gênesis o relato das leis de Deus, dos seus mandamentos sendo entregues a algum homem, nós vemos alguns exemplos no próprio livro de Gênesis de que o povo obedecia à lei de Deus e ao mesmo tempo também a transgredia. Por exemplo, Caim foi acusado de cometer homicídio, matando seu irmão Abel. Abraão guardava a lei, os mandamentos de Deus. Os sodomitas, eles foram considerados por Deus como pecadores. José, filho de Jacó, se recusou a praticar o adultério, se deitando com a esposa do general Potifar. Então vamos raciocinar nesses exemplos com a frase bíblica que nos diz que onde não há lei, não há pecado. Romanos 4, verso 15. Então, de acordo com a declaração de Paulo em Romanos 4,15, é a lei que nos mostra o que é pecado, ou seja, é a lei de Deus que nos mostra o que é certo e o que é errado fazermos. Então, será que nós podemos concluir de que antes da sua entrega a Moisés no Monte Sinai, tais preceitos, tais mandamentos de Deus realmente não existiram? Se sustentarmos então de que antes de sua entrega a Moisés, no Monte Sinai, a lei de Deus não existia, então nós devemos considerar de que Deus foi injusto ao mandar o dilúvio, destruindo praticamente toda a população da terra por causa de seus pecados, por causa de suas más atitudes. Então podemos notar de que a lei de Deus, de que seus mandamentos, seus preceitos já existiam antes de tal evento. Não estão listados no livro de Gênesis, pois a intenção de escrever tal livro de Moisés foi apenas relatar fatos históricos, de desde a criação do mundo até o surgimento do povo hebreu, dos israelitas, a partir de Jacó. O mandamento do sábado, então, ele já existia antes do Monte Sinai ou ele foi criado a partir de então como um memorial da libertação do Egito? Vamos ver também nesta parte. Pois existe também um equivocado entendimento de que tal mandamento do descanso do sétimo dia foi dado especialmente por causa da libertação dos hebreus do cativeiro egípcio. Mas então vamos ver agora de que realmente essa afirmação ela é infundada. Todos nós sabemos que o evento da entrega da Torá, ou seja, da lei de Deus ao povo hebreu, está relatado em Êxodos 20. E a partir de Êxodos 1, há uma fidelidade na cronologia dos acontecimentos, como qualquer um que ler pode notar. Mas curioso que nós vemos, por exemplo, em Êxodos 16, do verso 4 ao 5, que nós vamos ler agora, uma citação sobre o sábado de Deus a Moisés. Leia comigo. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá, e colherá cada dia a porção para cada dia,
para que eu veja se andam em minha lei ou não. E acontecerá no 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então, nesse evento aqui de Êxodo 16, do verso 4 e 5, Deus dá uma orientação a Moisés para que na sexta-feira, no dia que antecede o sábado, eles colhessem uma porção a mais, pois Deus mandaria em dobro. Na sexta-feira, mandaria uma porção a mais do maná do que mandava de costume durante os outros dias da semana. Então, na sexta-feira, Deus mandava o dobro de maná, para que o povo colhesse o maná suficiente para eles se alimentarem na sexta e no sábado também, certo? Também podemos notar nas escrituras de que qualquer dia da semana, se o povo guardasse o maná de um dia para o outro, esse maná ele apodrecia, certo? A ordem de Deus é que a cada manhã o povo colhesse um novo maná, que não sobrasse de um dia para o outro, mas de sexta para sábado, este maná não apodrecia. Então o povo deveria colher o dobro para também no sábado não precisar colher. Vamos continuar lendo Êxodo 16, do verso 23 ao verso 30. Acompanhem comigo. Então o Senhor disse a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e a minha lei? Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. Então podemos ver claramente algumas situações. Em Êxodo 16, Deus ordenou o povo, então, na sexta-feira colher o maná, pois Deus mandaria o maná em dobro. Então o povo deveria colher o suficiente para a sexta-feira e suficiente para o sábado. E tiveram alguns que não obedeceram tal ordem e no sábado de manhã foram colher o maná. E qual foi a reação de Deus? Deus tirou contra aqueles que assim o fizeram, que desrespeitaram a sua lei, o seu mandamento. Então podemos ver claramente que antes da entrega de todos os mandamentos, inclusive do sábado, do descanso do 7º dia, em Êxodos 20, no Monte Sinai, nós podemos ver que o mandamento do sábado já existia. Ele não foi criado ali no Monte Sinai e dado a Moisés. Nós vemos aqui que ninguém, nesse relato de Êxodo 16, de que ninguém questionou por que guardar o sábado, por que nós não podemos colher no sábado. Então é óbvio de que o povo já conhecia esse mandamento. Deus ainda falou: quero ver se eles andam em minha lei. Então ali já era o mandamento do sábado. Logicamente que nós podemos ver que já era um mandamento conhecido, já era parte da lei de Deus conhecida pelo povo de Israel. Então esta ocasião ocorreu no deserto de Sim, alguns dias antes do povo de Israel chegar ao Monte Sinai. Então você pode perguntar, irmão Asher, então já que o sábado ele não é um memorial do descanso, da escravidão do Egito, do que se trata esse mandamento então? Bom, nós podemos ver logo em Gênesis 2, do verso 1 ao 3, logo após Deus ter terminado a sua criação, a criação do mundo e de toda a vida que nele existe, vamos ver o que aconteceu. Leia comigo. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, cessou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então nós vemos aqui que após a criação do mundo, a criação dos animais, dos seres humanos, de toda a vida, Deus fez o quê? Deus cessou a sua obra criacional e ele fez o que nesse 7º dia? Ele abençoou e santificou este dia. Foi Deus que santificou. Não foi nenhum adventista, não foram os judeus,
Foi Deus, foi o Criador que santificou este dia. Bom, então em Êxodos 20, assim que Moisés chega no Monte Sinai e recebe a Torá, que é a lei de Deus, no que menciona, no que tange ao mandamento da guarda do sétimo dia, vamos ver o que Deus fala. Êxodos 20, do verso 8 ao 11, está escrito: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Tá, agora no verso 11, Deus explica mais uma vez o porquê da guarda do sábado. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então aqui já está mais do que esclarecido o motivo da guarda do sétimo dia, de nós descansarmos, de nós santificarmos o sétimo dia, porque Deus, primeiro, o Criador ordenou. Segundo, porque o Criador santificou tal dia. E terceiro, porque o Criador nos ordenou prestar um memorial à criação de toda a vida. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a guarda do sétimo dia, nós cessarmos todo o nosso trabalho, nós santificarmos este dia, ele é uma prestação de memorial, é nós prestarmos memorial a toda a criação que Deus fez, certo? E essa criação não é vedada só aos judeus, nem aos adventistas, que muito fala que sábado é invenção de adventista, é criação, é doutrina da igreja adventista, é doutrina da religião judaica. Não, nós podemos ver que antes de existir qualquer denominação, logo após a criação de toda a vida, Deus estabeleceu o sétimo dia. E está mais do que provado em Gênesis 20, do verso 8 ao 11, mais especial no verso 11, de que o sábado foi dado porque Deus criou toda a vida. Então esse é o motivo. E todos nós usufruímos da vida, deste mundo, tanto adventista, quanto judeus, quanto qualquer outra pessoa. Então esse é o motivo de que todo homem na face da terra deve sim santificar o sétimo dia, prestar um memorial à criação de Deus. São vários temas bíblicos que, mal interpretados, que retirados de seu contexto, podem nos levar a entender, a um falso entendimento de que a lei de Deus ela foi abolida, de que a lei de Deus não vale mais, de que o sábado ele findou em Cristo, de que Cristo substituiu o descanso do sábado. Mas eu convido a vocês a acessarem e acompanharem o meu canal, também a minha página ccbestudos.com, lá os estudos estão mais bem agrupados em sequência, ou acessar a minha playlist aqui no canal CCB Estudos, que eu vou lhe mostrar dentro das escrituras, dentro do contexto bíblico, e quando for necessário dentro dos idiomas originais em que as escrituras foram escritas, que é no grego, no hebraico, no aramaico, a plena verdade sobre a validade da lei de Deus, inclusive do mandamento do sétimo dia. Então, além dos estudos estarem listados na minha página CCB Estudos, aqui mesmo nesse vídeo você vai ver uma listagem de todos os estudos que eu já fiz até agora, de todos os vídeos sobre o assunto referente à lei de Deus. Agradeço mais uma vez a toda a Irmandade que está acompanhando o meu canal, de estar acompanhando também este estudo. Peço que aqueles que não são inscritos no meu canal, cliquem em se inscrever, ative o ícone do sininho e compartilhe também os meus estudos nas suas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp. Agradeço mais uma vez a sua participação e vos saúdo com a santa paz de Deus.